Saudações, pessoal. Então, aqui continuando, né? Continuando, eu tratei no vídeo passado ali de mostrar aqui, né? Essas questões todas ali, né? Número, parte todo, medida, quociente e operador multiplicativo de frações, de números racionais, na verdade, né? Mas entendendo como frações, o número escrito na forma A sobre B, né? A forma fracionária do número racional. E hoje aqui tem algumas observações que eu deixei anotado aqui, que é do trabalho da Nilza Aigen Bertone, um novo paradigma no ensino e aprendizagem das frações, que vem a ser a formação do todo, o complementar e a formação da metade, certo? Que assim, ela, como pelo próprio nome do trabalho você já vê, né? Um novo paradigma no ensino e aprendizagem das frações. Ou seja, ali ela trabalha com ideias meio intuitivas, assim. Nesse caso da formação da metade, bem específico, né? Todos são trabalhos assim voltados à área da educação, né? Sobretudo, ó, o primeiro contato com frações e tal, né? Coisa do ensino básico, assim. E aí o que acontece? Eu entendi, pelo que eu li lá no trabalho dela, sim, que a formação da metade vem a ser algo muito prático e muito intuitivo. Por exemplo, existem dois tipos de grandezas. Fundamentalmente, existem dois tipos de grandezas: as grandezas contínuas e as grandezas discretas. As grandezas discretas são, por exemplo, assim: eu tenho uma dúzia de ovos, eu tenho meus 5 cachorros, eu tenho 200 mil habitantes em tal cidade, etc. São coisas assim que podem ser, digamos assim, distinguidas umas das outras, no sentido de que elas estão separadas. Elas podem formar um todo assim, que nem um cardume, por exemplo. Pode formar um todo, o cardume, mas os peixes que compõem o cardume, eles são contados separados, né? Um a um. É bem aparente a fronteira, digamos assim, entre eles, né? Já as grandezas contínuas por exemplo, o próprio espaço, né? Por exemplo, você entre 2 centímetros, você não pode dizer exatamente aonde acaba um e onde termina o outro, né? É um contínuo, como o próprio nome diz, é um contínuo, não há uma repartição. Claro que o metro, por exemplo, lá pela definição antiga, lá, né, digamos assim, mas que é extremamente útil para fins práticos, né? Por exemplo, é uma parte de 10 mil quilômetros, né? Na verdade, é 10.000.000ª parte do meridiano até o Polo Norte, né? Que é 1 metro de madeira, comumente utilizado em carpintaria, assim, né? Aquele dobrável. Não sei se você já viu um, mas é aquele. Ou seja, assim, você não consegue dizer exatamente aonde termina 1 metro e aonde começa o outro. Ele é um contínuo. É claro que em situações práticas, na vida normal nossa, do dia a dia, né, nós colocamos 1 metro enfileirado ao lado do outro. Mas, matematicamente, existe ali um erro de medição, né? Porque aquele metro lá que se tem em mãos de madeira para medir, como é que se sabe que ele é exatamente 1 metro? 1 metro, precisamente 1 metro. E que ele não é essa medida aqui, ó. 1,000000000000000000002.
metros. Qual que é o critério para dizer que ele é 1 metro certinho, né? Ou seja, numa medição prática, a partir de... é bem menos, né? Mas depende da situação, mas digamos aqui sim que, considerando 6 casos decimais ali, se ali tem um... A partir desse zero aqui, já não se contam mais os zeros, né? Isso aqui é desprezado. Mas, assim, sabe-se que, adotando a definição do contínuo, a definição não, adotando a ideia de contínuo ali, toda todo esse erro, digamos assim, né, entre aspas, todo esse erro ali, ele é considerado no contínuo, né? Quem diz que 1 metro de madeira utilizado para medir é realmente 1 metro? É claro, existe todo o órgão que regulamenta, tem todo um critério de é um critério rigoroso, né, para dizer que aquele metro tem uma graduação certa. Mas assim, a ideia não é discutir isso, e sim apresentar a ideia, né, de contínuo e discreto, certo? Por exemplo, o tempo também, o tempo é um contínuo, certo? Por mais que a gente meça 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e tal, 1 ano, né? Mas vamos trabalhar com unidade menor aqui, que é o segundo mesmo, né? Por exemplo, entre 1 segundo e outro, existem ainda frações de 1 segundo, né? Por exemplo, os décimos do segundo, os centésimos. Daí tem os milésimos, os milionésimos, etc e tal. Mas o tempo, assim, ele nunca para, né? Ele é um contínuo. Apesar da gente contar ele discretamente, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e tal. E passar a contar ele assim, ele é um contínuo, porque o tempo é uma medida relativa, né? 1 ano é o tempo necessário para a Terra completar uma volta completa de sua órbita ao redor do Sol, né? Isso que é 1 ano. Aí nós dividimos também os dias, que é a Terra rodando em seu próprio eixo, né? Que daí dá uma volta completa. Aí nós contamos um dia. E os segundos são as frações desse tempo, né? Enfim, temos lá as grandezas contínuas e as grandezas discretas. Então, está ok. Partindo disso, né? Tem-se aqui ali as ideias que eu anotei da Nilza Eigener Bertoni, está aqui na descrição dos vídeos. É a formação do todo, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre a formação do todo no vídeo passado, mas é aquela ideia assim. Se eu tenho, por exemplo, lá. Eu tenho um saco de 5 quilos de farinha de trigo. 5 quilos. Vou colocar arroz, é 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz. Certo? E aí, assim. É, eu quero vender. Digamos que eu queira vender apenas 5 quilos de arroz, certo? Vender frações desses 5 quilos de arroz, certo? E as frações que eu quero transformar esses 5 quilos em 20 porções, certo? O que a gente está sempre habituado a fazer para transformar 5 quilos equivale a 5.000 gramas, certo? Aqui, ó, 5.000 gramas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 5.000 gramas em 20. Vou fazer aqui bem rapidinho aqui, né, na calculadora. 5.000 divididos por 20. Dá 250, certo? 5.000 gramas em 20 porções. De 250 gramas. Certo? O
que acontece? Eu vou pausar. Bom, vou desenhando aqui, ó. Então falando, eu vou desenhar aqui os 20 potinhos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 potinhos ali, né? Ou seja, só que assim, cada potinho desse, o que representa? Cada potinho desse representa uma parte das 20, certo? E o que acontece ali, ó? Para formar o todo, e o que vem a ser o todo? O todo vem a ser aqui, ó, os 5 quilos ou 5.000 gramas de arroz, dividido em 20 porções de 250 gramas. Para formar o todo, o que é que eu faço? Eu pego e somo todos estes potinhos de arroz, certo? Daí começa assim, né? 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, etc, né? Mais 1 sobre 20, opa, mais 1 sobre 20, que até chegar à totalidade, que é 20 sobre 20, que é igual a 1, certo? Perceba que é um tanto quanto diferente de... Na verdade, a diferença para mim essa diferença específica está em como eu trato o nome o nome das porçõezinhas, né? Porque, ó, eu tenho 5 quilos, 5.000 gramas em 20 porções, de 250 gramas cada, certo? Poderia muito bem dizer, né? Um potinho ou uma marmita de arroz e tal, sei lá, né? Uma quantidade e tal. Um potinho de arroz, né? Um potinho, mais 2 potinhos, 3 potinhos, 4 potinhos. Em 5 potinhos, quanto eu tenho? Ó, por exemplo, aqui, em 5 potinhos, eu tenho 250 gramas, certo? Mas veja bem que 5 20, 5 potinhos da 20ª parte, né, no caso. Chama-se, a partir de 10, chama-se avos. É um 11avos, um 12avos, um 13avos, um 14avos. E aqui o nome disso seria 5 20avos, certo? Simplificando, eu poderia fazer assim, ó. Poderia 5, 4 vezes 5, 5 sobre 4 vezes 5. Aí eu corto aqui, ó. Corto aqui, que fica 1/4, certo? Então, 5 potinhos são 1/4 de 5.000 gramas. E daí eu só divido aqui, ó. 5.000 sobre quarto. Porque esse 1 aqui vem a ser o quê? Vem a ser 1/4 de 5.000 gramas. Aí eu multiplico os dois aqui, ó. Vou colocar um X grande. Eu multiplico 1/4 de 5.000 gramas. Daí eu falo só disso. 5.000 divididos por 4, ele vai dar já 1.250. Pode fazer aí na calculadora. Eu só não fiz a mão porque é um número grande e não é interessante agora demonstrar o algoritmo, certo? 1.250, ou seja, eu já tenho 20 potinhos, certo? Mas daí eu pego 1/4 desses potinhos aqui, ó. Que vem a ser 5, né? Porque eu só pego aqui, ó, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Daí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eles vêm a ser tipo assim um outro nome. Isso vem a ser outro nome para ser uma divisão dentre as porções, né? No caso que eu fiz ali. E como que se forma o todo? O todo se forma juntando as partes, certo? Que eu tenho 1/20 mais
Mais um vigésimo também, uma parte em 20. Daí eu tenho mais uma parte em 20, mais uma parte em 20, mais uma parte em 20. Se eu tenho 20 dessas partes, eu tenho um completo. Tenho o todo. E o todo vem a ser o quê? O todo vem a ser as 5.000 gramas de arroz. Agora, eu já falei disso também, né? No vídeo passado, que é a ideia do complementar mesmo. A ideia do complementar, ela é a seguinte, né? Ó, eu tenho lá as 5, vou dar um zoom aqui. Aí. Tenho lá as 5.000 gramas de arroz, certo? Em 20 partes. Em 20 partes. O que acontece lá? Digamos que eu vendi todo esse arroz, certo? Todo esse arroz, né? Mas enfim, eu vendi todo esse arroz. Digamos assim, né? Para usar uma linguagem corrente e tal, né? Só que eu vendi 7 das 20 partes. Então, quantas restam ainda? Bom, quantas restam é o seguinte, eu pego o denominador ali, ó, 20 menos, aí eu pego o numerador, 7, fecho os parênteses, sobre 20, igual a 13 sobre 20. Isso é bem simples, né? Aqui, ó, na verdade sim, né? Eu tenho assim, ó, 1 sobre n mais n menos 1 sobre n é igual a 1. Isso por definição, né? Porque que é igual ainda a n sobre n. Porque veja bem aqui, ó, eu tenho 1 sobre n. Como os denominadores são iguais, eu posso somá-los. Aqui, ó, mais n menos 1. Eu tenho 1 menos 1, né? 1 menos 1. E daí eu tenho n sobre n. N sobre n. Ou seja, ali é a mesma coisa ali, ó. Eu parto do denominador, que nesse caso aqui é 20. E para o numerador chegar até o número 20, quantos faltam? Faltam 13. Digamos que eu tenha vendido uma apenas das 20 em um dia meio fraco. Digamos que eu sou um vendedor de arroz, certo? Então, ainda no meu estoque ficam 19 sobre 20. Porque 1 sobre 20 mais 19 sobre 20 é 20 sobre 20. Que é o complementar. E agora, eu tenho uma regra aqui que eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo lá que no trabalho da Nilza lá uma coisa meio intuitiva era a formação da metade? Então, tem essa questão do trabalho da Nilza e tem também o trabalho de frações ordinárias multiplicação de Eunice Loza Fahreinert. Um negócio assim, Fahreinert. Enfim, tá ali na descrição do vídeo, certo? Os links para as consultas e tal, né? E aí você não, desculpe usar esses termos assim, né, e tal, essas coisas, esse palavreado errado. O que que tem ali no trabalho da Nilza, ela diz que é meio intuitivo, certo? Pelo que eu entendi ali, se eu não tô confundindo, ela diz que é meio intuitivo ali. E no trabalho da Eunice Loza, o que se tem ali é que ela trabalha com segmentos. Uns segmentos, umas figuras geométricas ali, uns retângulos, certo? Fazendo assim, ó, pelo seguinte aqui, ó. Eu vou marcar até 12 ali, ó. Vou marcar de 0 a 12. De 0 a 12. Só para facilitar os cálculos aqui, certo? Aqui, ó, de 0 a 12.
de 0 a 12. Eu marquei, certo? Eu marquei ali de 0 a 12. Ó, marquei em azul, essa aqui, ó, 0 a 12. Aí o que acontece é que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esse de 0 a 12 ali e vou marcar a metade, ok? A metade de 12, nós já sabemos que é 6. Nós já sabemos, né? Para quem não sabe, está vendo este vídeo, a metade de 12 é 6. Aí o que acontece aqui? Eu tenho 1 meio e tenho aqui 2 meios. Daqui até aqui é 1 meio, daqui até aqui também é 1 meio. Então eu tenho 2 meios, certo? Aí o que acontece aqui, ó? Digamos assim, uma visão bem pessoal minha aqui, ó, é que eu pego o meio e trabalho já ele como sendo um número, uma certa unidade, digamos assim, né? E eu pego esse meio aqui, ó, e passo mais um traço e divido ele por 2. Né? Mas a ideia principal que eu carrego comigo assim é que eu trato um meio já como sendo a nova unidade, certo? Por exemplo, ali, ó, eu creio que isso está muito atrelado. Isso é eu que estou considerando, né? Na minha pessoalidade, né? Eu creio que isso já está bem enraizado no conceito de número, né? Que eu já estou trabalhando numericamente aqui uma fração de uma fração, né? Por exemplo, aqui eu tenho metade divididos por 2. Mas veja bem aqui, ó, que eu pego aqui a metade, ó. A metade do que... O que eu estou considerando? Estou considerando o 12. Eu pego 12 e aplico a metade. A metade é 6. Aí eu pego a metade da metade aqui, ó. A metade da metade é 3. Ó, mas eu vou já marcar aqui também, ó. Veja bem que isso aqui passa a ser, na verdade, a metade da metade. Vem a ser isso aqui, ó. Vem a ser 1 meio divididos por 2. Vem a ser isso aqui, ó. 1 meio vezes 1 meio. Vou escrever aqui embaixo para ficar mais detalhado aqui, ó. Vem a ser 1 meio vezes 1 meio. Aí eu multiplico por em cima, que dá 1. 2 sobre 2 vezes 2 dá 4. Dá 1 quarto. 1 quarto de 12. Ou seja, na verdade, o que eu fiz aqui foi pegar primeiro meio e dividir por 2. Mas veja bem que é possível existir uma outra notação, né? Uma outra notação, que é essa daqui, ó. 1 meio divididos. Esse símbolo aqui, pouco utilizado, né? Na verdade, ele está presente na calculadora aqui, ó. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Olha lá. Ó. O símbolo de dividir ali, né? Certo? Meio dividido por 2. O que vem a ser aqui? Metade divididos por metade. Vem a ser a quarta parte. Ó, e depois de um tempo, percebe-se que generalizando, vem a ser isso aqui, ó. 1 sobre n divididos por m é igual a 1 sobre n vezes m. Certo? No caso aqui, ó, meio divididos por 2 é igual a 1 sobre 2 vezes 2. Certo? Eu vou fazer aqui mais
Mas eu vou pausar aqui para não ficarem vendo, né, eu desenhar, mas eu vou desenhar aqui, só um minuto. Na verdade, eu não demorei muito para desenhar, porque foi o seguinte, eu na verdade estava pensando em um número que fosse bom para fazer assim, ó. Digamos que eu tenho um segmento de reta, certo? Aqui é 0 e aqui é 1. A medida dele é 1, certo? E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou dividir ele na metade. Aqui tá a metade, aqui, ó. Eu só pra... Não vou falar número, não pense tanto em número, porque eu vou só aqui graficamente aqui mostrando, ó. Eu peguei a metade, certo? Este aqui tem o mesmo comprimento que este aqui. E agora eu pego a metade e divido de volta por 2, que é para encontrar metade de alguma coisa, eu divido por 2. Aí 8 aqui, desculpe falar o número, mas eu divido aqui a metade, certo? E esta daqui vem a ser a metade da metade. E daí isso aqui, ó, também tem uma metade, certo? Também tem uma metade aqui, ó. Tem uma metade, né? Ó, uma metade. E esse aqui também tem uma metade. Ou seja, o que que vem a ser aqui, ó? Vem a ser a metade, primeiramente aqui, ó, eu vou dizer qual que foi o número, né? Ó, eu vou pegar o 16 e vou dizer a metade. É igual a 8, que vem a ser aqui, ó. 8. Aí 8, eu pego 8 e divido por 2 e obtenho a metade também, que é 4, que vem a ser aqui, ó. 4. A metade, tá? Ó, eu peguei a metade e peguei a metade da metade, certo? E veja que se eu pego 16 e multiplico por 1/4, isso vem a ser 4, certo? Ó, que daí o que que vem a ser? A quarta parte de 16 vem a ser 4. Porque a quarta parte vem a ser o quê? Vem a ser 1/4, que é 4, mais 1/4, que é 2/4, que dá 8. Aí vem 3/4, que dá 12, e 4/4, que vem a ser 16, certo? A quarta parte. Aí 4, né? Já tô lá no 4. No 4, aí eu divido 4 na metade. Aí eu obtenho 2 aqui, ó. 2. Aí eu divido 2 na metade e obtenho 1. Aqui, ó. 1. Certo? Mas se tratando apenas dos números de frações, o que que eu faço aqui, ó? Eu faço 1 sobre 2, né? Na verdade não, esquece isso aqui, eu faço isso aqui, ó. Eu tenho 1. Se eu quero achar a metade, eu multiplico por 1/2. Ok? E aí eu obtenho 1 sobre 2. E aí, se eu quiser achar a metade, o que que eu faço? Eu divido por 2. E aí o que que eu obtenho? Eu obtenho 1 sobre 2 vezes 2, que é igual a 1/4. E aí, se eu quero achar metade disso de volta, eu divido 1/4 por 2. Veja que eu não estou aplicando apenas a divisão é, em, em um dos números aqui, em um dos dois números que fazem um número só, no caso, né? Porque A sobre B significa o número racional, né? Eu não estou dividindo um número por outro, aplicando uma operação assim sobre primeiro em 1 e primeiro em 4 e depois em 4 ali, achando um outro número. Não. Estou tratando o número racional. Estou tratando a fração de algo, a fração de alguma coisa, e estou dividindo a fração por 2, certo? Olha, estou dividindo a fração por 2, ó. Daí aqui o resultado é 1/4 vezes 2, que é igual a 1/8. Aí eu pego o 1/8 aqui, ó, 1/8 e divido por 2, que é igual a 8 vezes 2, que é igual a... Opa, desculpe.
1 sobre 8 vezes 2, que é igual a 1 sobre 16, certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei 1, sem considerar o número aqui, né, que é 16, a medida de 16 centímetros. Eu multiplico por meio. Acho que talvez isso fica mais claro quando eu faço o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, daí eu vou voltar ali para a página anterior, tá certo? Eu pego ali, ó. Por exemplo, ali eu tenho aqui, ó. 3 vezes meio, certo? Eu posso pensar assim, tanto que eu tenho um meio, né? Ó, que eu tenho ali é um meio, mais um meio, mais um meio, mais um meio, mais um meio. Ou eu posso pensar também que é a metade de 3, certo? Um meio de 3. Igual também assim, eu tenho 2 terços de 15. Certo? 2 terços vezes 15. Ou eu tenho 15 vezes 2 terços, ou eu tenho 2 terços de 15. Certo? O interessante é, o mais interessante de tudo vem a ser o seguinte. Vem a ser a aprender a escrever a fração em uma parte de n. Uma parte de n. Eu tomo uma parte de tantas que tem lá, que se tem lá. E a partir de uma parte apenas, eu vou juntando uma parte com uma parte. Igual eu tava falando lá, digamos tem 20 não sei o que lá, tem 20 alguma coisa lá, 20 alguma coisa. E eu pego uma parte de 20, certo? E se eu pego uma parte de 20, então se eu pegar duas partes, eu vou ter duas partes de 20. Se eu pego 3 partes, eu vou ter 3 partes de 20. Se eu vou ter 4 partes, eu vou ter 4 partes de 20. Veja que 2 sobre 20 é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 20. 2 vezes uma parte de 20. 4 sobre 20 é igual a 4 vezes 1 sobre 20. Certo? De modo que aqui, ó, 2 terços de 15, eu posso escrever mais limpo aqui, ó. 2 terços de 15, eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 1 terço de 15. Certo? Que é igual ali, 1 terço de 15 vem a ser o quê? Fazer separado aqui até de outra cor, ó. Vem a ser 15 sobre 3. Que vem a ser 5. Mas eu não quero uma parte de 1 terço de 15. Eu quero 2 terços. Bom, se 1 terço vale 5, aqui eu vou escrever assim, ó. 1 terço vai valer 5. Eu multiplico aqui por 2, né? E vou multiplicar isso aqui também por 2, certo? Então, aqui em cima eu vou ter o quê? Aqui em cima eu vou ter 2 terços, certo? E aqui embaixo eu vou ter o quê? Aqui embaixo eu vou ter 10. Certo? E é isso aqui daí, ó. 2 terços de 15 vale 10. Agora fazendo a conta direta ali, ó. 2 vezes 15 vem a ser 30. Divididos por 3 é igual a 10. Voltando ali. Voltando aqui. Opa, só um minuto. Aqui, ó. Eu venho aqui e deste 1 inteiro, eu quero a metade. Daí eu encontrei aqui a metade, ó. E aí desta metade, eu quero a metade, ó, que vem a ser aqui. A metade da metade. No caso aqui, ó, 1 vezes meio. Eu encontrei aqui, encontrei a metade. Quando eu divido por 2,
eu aplico o inverso aqui, eu faço assim, eu divido aqui, né? Eu escrevo 1, escrevo 2 vezes 2, que vem a ser 1/4. Veja que aqui eu tenho 1/4, 2/4, aí 3/4, aí 4/4, 1 inteiro. Se eu divido por 2 de volta, se eu divido 1/4 por 2, o que eu encontro? 1/4 divididos por 2, que é igual a 1 sobre 4 vezes 2, é igual a 1/8. Aqui, ó, eu tenho 1/8, 2/8, que essa aqui é a quarta parte. Aí eu divido ela por 2. Daqui, ó, tenho 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 e 8/8. E se eu divido 1/8 por 2 de volta, eu tenho 1/16, que tá aqui, ó. 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/17, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 e 16/16, certo? Então, pois bem, pessoal, isso aqui eu espero que tenha ficado claro a ideia de divisão, né? A princípio, esse é uma explicação assim meio que lógica, né? Do passo a passo, como que se deduz as fórmulas generalizadas, né? Porque senão você aplica apenas aplica a fórmula, e daí fica difícil de entender, porque fica só aplicação de fórmula, né? Daí que nem, por exemplo, assim, sabe-se pela fórmula, né? Que um meio dividido por 2/3 é igual a, repete-se a primeira, 1/2, e multiplica-se pelo inverso da segunda. E o resultado disso é 3/4. Por que necessariamente 3/4? O que significa? É 1/2 divididos por 2/3 igual a 3/4. Tá certo, né? Até na calculadora aqui, ó. Vou fazer bem rapidinho ali para vocês verem aqui, ó. 1 sobre 2 divididos por 2 sobre 3. Ali, eu vou tirar o zoom aqui, ó. Vou mostrar ali. Ali, ó. Opa, ali, ó. 1 sobre 2 divididos por 2 sobre 3. Vou apertar igual lá. Igual. Tá ali, ó. 3/4. Por quê, né? Então, no próximo vídeo, eu vou explicitando mais, assim, né? Eu peguei as ideias ali, né? Tanto da... como é o nome? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tanto da Nilza quanto da Eunice, né? E tá ali no... Tá ali na descrição do vídeo os trabalhos ali que eu usei, tá certo? E daí, o que eu vou fazer? O próximo vídeo eu vou gravar mais generalizações e mais, mais generalizações baseadas no trabalho da Nilza e da Eunice. Sem perder também, né, o teor do trabalho da Tânia Maria, da Sandra e da Terezinha, certo? Beleza, pessoal? Obrigado por assistirem. E é isso aí. Obrigado.